Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero também me expressar a minha alegria em estar aqui nesta noite, participando deste culto maravilhoso de ação de graça pelos 59 anos de matrimônio do nosso amado irmão. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando meu irmão, Aleluia, Deus. a minha irmã e a família. Que eles continuem com as mãos Aleluia. a protegê-los de todas as investidas do inimigo. Oh, glória. Mas eu não, e agradecendo a Deus, primeiramente, por mais esta oportunidade que a qual tenho de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo agradecer pela confiança dos nossos irmãos que convidou-me para trazer esta mensagem. E Aleluia. nós vamos ler na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu sei bem breve, não vou pregar não, vou só caminhar por aqui, fazer que nem o nosso irmão Floresvaldo. Aleluia, Deus. Lucas 17, versículo 11, Quer sentar? ele nos fala o seguinte: Quer sentar? Vai sentar. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Não, segura lá, segura lá. passou pelo Segura meio de ela, Samaria como da segurar Galileia. aqui. E entrando numa aldeia, numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe Aleluia. e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vindo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltassem para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de Lucas, escrito aproximadamente há 60 anos e há 63 depois de Cristo, onde este Evangelho, ele nos traz o tema Jesus, o Salvador divino humano. Aleluia. E Lucas, ele teve um cuidado de escrever este Evangelho aos gentios para proporcionar-lhes um registro completo e exato de tudo que Cristo Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Cristo, ele
no início do seu evangelho, ele teve muito cuidado em ensinar o evangelho, e não também só ensinar, como também fazer as maravilhas e os prodígios. Louvado seja o nome de Jesus. E esta narrativa de Lucas, ela nos traz este exemplo destes homens que ali se encontravam, doentes. E naquela época a lei, ela prescrevia que a pessoa só podia se aproximar de outra na distância de 100 passos ou 90 metros. Eles não podiam se aproximar, a distância era essa. E naquela época a lepra, que aqueles homens estavam com ela em seu corpo, era uma doença incurável. Não tinha solução para eles. Aos olhos humanos, ele não tinha solução. A pessoa, naquela época, ela era, quando se encontrava com esse diagnóstico de lepra, ele era tirado do meio da sociedade e dos seus familiares e era colocado em um leprosário para morrer. Literalmente, era feito isso com eles quando eles estavam com essa enfermidade. Mas nós olhando para esta passagem, e a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou na aldeia, a palavra de Deus, ela diz que veio ao encontro deles, mas ficou de longe aqueles 10 homens. Hoje nós podemos comparar esta lepra como era um símbolo, ela era um símbolo de maldição, e ela também contaminava e deixava cicatrizes. Aleluia. E não só deixava cicatrizes, como ela também matava. E nós trazendo para nossos dias de hoje, nós podemos comparar Aleluia. aquela enfermidade que tomava conta daquele povo naquela época, que muitos eram contaminados. E hoje nós vivemos e vimos e contemplamos uma sociedade, um mundo totalmente no leprosário para morrer. Porque muitos não buscam, porque muitos não procuram a pessoa de Jesus Cristo e preferem viver uma vida de orgias, uma vida de pecado, e o pecado ele mata. O pecado ele traz 2 mortes. Tanto ele mata espiritualmente, como também ele chega a matar a matéria. Aleluia. Mas nós encontramos aqueles homens quando eles se encontram, os 10 quando se encontram com Jesus, existia a igualdade comum entre eles. Aleluia. Eles estavam todos de uma só maneira, eles se encontravam todos
doentes, em uma total miséria, esta miséria, na sua miséria, e você vê que ela distanciava das pessoas, e ao mesmo tempo eles estavam distantes de Deus. Mas o que eu me alegro, irmãos, que mesmo na sua distância, que mesmo longe do Senhor Jesus, quando eles se encontravam naquele momento, houve um grito de socorro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aqueles homens reconheceram, entenderam e compreenderam que naquele momento e ali estava passando a solução da sua vida. Naquele momento estava passando o fim da sua trajetória de miséria e de enfermidade. Eles gritam por socorro. E quando o crente, e quando a pessoa grita por socorro pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não custa muito para que Ele venha a responder o grito do socorro dos seus que estão buscando. Louvado seja o nome de Deus. Quando nós gritamos por Deus, nós não gritamos em vão. Quando nós chamamos a Deus, nós não chamamos em vão, nós chamamos porque reconhecemos que Ele é o autor e consumador de todas as coisas, e que não há enfermidade, e que não há problema, e que não há barreira a qual Ele não possa vencer por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu creio, acredito, tenho visto e contemplado irmão Mazé, irmão Zé Basto, e muitos gritos de socorro a esse casal. Quantos e quantos eles não gritaram por Cristo? E todas as vezes eles não foram abandonados, Deus estava com eles. Só basta nós reconhecer, só basta nós acreditar e confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e entender que nós, sem o Cristo, sem o nosso Senhor, nós não temos nada, nós não somos nada, e nem tão pouco nós iremos a lugar nenhum, se não for por Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Houve um grito de socorro. Mas também a fé daqueles homens entrar em ação. Aleluia, Deus. E a partir do momento que a fé entra em ação, vem a cura. Louvado seja o nome de Jesus, a cura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vamos mais à frente, e no versículo 15, nós encontramos uma diferença. Nós encontramos ali neste versículo uma diferença, que somente um voltou a ter com Jesus. Eram 10 e somente um voltou para reconhecer, para agradecer. Voltou o espírito de gratidão a Deus, porque Deus o curou da lepra, que a sociedade já tinha colocado eles para morrer. Mas nós entendemos e nós sabemos
Porque o mundo ele pode dizer que não presta, a sociedade pode dizer que já está morto, os médicos podem dizer que o diagnóstico não tem jeito, mas nós entendemos que o que dá a última palavra ainda é, até hoje, e será até o dia em que Ele quiser, é só o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que dá a última palavra. Louvado seja o nome de Deus. Nada pode dizer que está tudo perdido se o Senhor não falar. Nada pode se dizer que não tem cura se o Senhor não falar. Nada nós podemos dizer que não tem jeito, porque o nosso Senhor, Ele é carpinteiro. Ele é carpinteiro. Ele trabalhou em carpintaria e toda a madeira, por torta que ela fosse, Ele ajeitava. Louvado seja o nome de Jesus. E nós temos o autor, nós temos o Deus que tudo pode e que faz estas coisas. Louvado seja o nome de Jesus, que faz estas maravilhas. Louvado seja Deus. Somente um deu graças a Deus. Somente um foi abençoado. Quantas vezes nós agradecemos a Deus, até pela luta que nós estamos passando. Irmão, pela luta, sim. Como é que tu vai ter vitória se tu não lutar? Nós só temos vitória se nós enfrentarmos a luta e ir até o fim. E nós não enfrentamos a luta confiando em nós mesmos. Porque se nós confiarmos em nós mesmos, nós vamos perder. Irmã Marilane acabou de falar que passou por uma luta. Mas a luta dela, louvado seja o nome de Jesus, ela não confiou nos médicos. Ela confiou em Deus. E sabia que Deus ia fazer o que os médicos não podiam fazer naquele momento. E por isso é que ela glorificou e exaltou e cantava hinos de louvor a Deus naquele hospital, porque ela não acreditava meramente nos médicos ou nos médicos, acreditava no Deus que ela servia e sabia que o Deus que ela servia iria tirar o esposo dela daquela situação. E da mesma forma somos nós. Da mesma forma sou eu e você. Não importa a situação que nós estamos enfrentando. Não importa o problema que nós estamos enfrentando. Não importa o tamanho das barreiras que tenham se levantado contra nós. O que interessa para nós é que mediante todos os problemas, todas as barreiras, todas as dificuldades, o meu Deus e o seu Deus é maior. O meu Deus e o seu Deus é soberano. O nosso Deus, Ele nunca perdeu e nem vai perder uma batalha. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que nós somos mais de que vencedor na pessoa de Jesus Cristo. E na palavra de Deus está escrito que a porta do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. E nós somos mais de que vitorioso na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós estamos alegres pela vitória deste casal. E estamos aqui reunidos, louvado seja o nome de Jesus, para se alegrar e cantar e glorificar a Deus pela sua vitória. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia, Deus. No meio da sua graça, da sua direção
e do seu poder. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.